Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viver Bem. É sempre um grande prazer a sua companhia. E a partir de hoje, o Viver Bem começa a exibir os novos quadros do programa, que abordam sobre a saúde referente à casa, ao trabalho, à beleza e também ao lazer. E nós começamos falando sobre a saúde no ambiente de trabalho. Aliás, como é o seu ambiente de trabalho? Ele oferece as condições adequadas para que você consiga executar as suas tarefas de forma produtiva e eficaz? E o Viver Bem foi conversar com um médico especialista em medicina do trabalho, o Dr. Daniel Petkov, que irá nos passar mais informações sobre este assunto. E você vai poder conferir a partir de agora, aqui no Viver Bem, que está começando. Fique conosco! O local onde o trabalhador passa grande parte do dia precisa oferecer condições ideais para a execução das tarefas, e a empresa precisa proporcionar os recursos necessários, desde os materiais, como também um ambiente que deve ser adequado, inclusive no que diz respeito à segurança e bem-estar. Quando o trabalhador sente-se motivado e mantém uma interação positiva com seu local de trabalho, ele consegue produzir muito mais, e os dois lados saem ganhando, ele e a própria empresa. E para conhecer melhor sobre essas interações do trabalhador com o seu local de trabalho, vim conversar com um médico especialista em medicina do trabalho, Dr. Daniel Petkov. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Tudo bem, bom dia. É isso aí, então. A gente fala muito que o trabalho ele é um dos pilares da nossa vivência, né? Na nossa vida a gente tem basicamente três grandes partes. A gente tem o sono, o tempo que a gente está dormindo, a gente tem o tempo que a gente trabalha e o restante que a gente vive, né? Todas as outras coisas que a gente faz enquanto a gente não trabalha e dorme. Então é muito importante a gente conhecer todas as interações que o trabalhador tem com o seu trabalho em todos os aspectos, para que a gente tenha ciência de um desfecho que pode ser sofrimento com o trabalho ou prazer com o trabalho. Não é verdade? E a medicina do trabalho, em suma, é a especialidade que trata dessas interações em que o trabalhador, o trabalho e o seu empregador vivenciam. Né? Sim. E como então, doutor, que deveria ser, o que deve ser o ambiente de trabalho para que o trabalhador possa executar suas funções, né, de forma mais eficaz? Muito bem. Então, tanto para produzir bem e para ter bem-estar, para ter qualidade de vida geral e no trabalho, a gente precisa entender um pouquinho dessas interações que o trabalhador sofre com o seu trabalho. E essas interações, elas sempre começam na sua interação de trabalhador consigo mesmo, sempre observando as suas capacidades e as suas limitações. Então, se uma pessoa está capacitada para exercer o seu trabalho, para o qual ela foi contratada, se ela entende bem do que ela precisa entregar, essa é a primeira interação que o trabalhador tem. Em um segundo momento, a gente começa a ampliar do trabalhador para o ambiente. Então, as interações que o trabalhador tem com o ambiente de trabalho. Se existe conforto luminoso, conforto térmico, conforto acústico, né? Então, se tem uma iluminação boa para desenvolver o seu trabalho, se tem barulho, como é ruim quando a gente está num trabalho que é muito calor, ou que é muito frio, ou que tem muito barulho, eu não consigo me concentrar, isso vai me irritando. Então vai começando a pontuar uma coisa que era para ser prazeroso e que trabalhar num ambiente legal, que a gente gosta e que a gente sabe fazer o nosso trabalho, ele pode ser muito prazeroso, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho é uma dádiva, né? E a gente trabalha nesse período todo da nossa vida, então a gente precisa entender essas relações, tá? Então assim, se tiver cheiros no ambiente de trabalho, então todo esse conforto, essa interação que o trabalhador tem com o trabalho, ela é muito importante. Essa percepção que o trabalhador precisa ter de tentar mudar essa história. E quando ele é um profissional contratado por uma empresa, tem esse intermediador, o médico do trabalho, ou o empregador que entende isso. Agora, se é um profissional autônomo, que trabalha para si só, é o seu próprio patrão, e isso é cada vez mais comum no nosso mundo de trabalho, então talvez essa responsabilidade de intermediar o ambiente de trabalho com o trabalhador é ele mesmo. Então essa percepção ampliada das relações do trabalho são muito importantes,
né? São exemplos, por exemplo, imagina que a gente tem um pedreiro, né? Um pedreiro autônomo que está sempre trabalhando na rua, na chuva, no vento, no sol, né? Será que ele tem como ter uma percepção disso? Talvez escolher um horário que ele possa desenvolver a sua tarefa num momento, por exemplo, um dia que está muito calor, será que ele não pode fazer uma pausa num momento que está muito calor, vai tomar uma água? Essa percepção, ou se ele tem a percepção de usar um protetor solar no momento de meio-dia de sol para não desenvolver talvez uma doença de pele. Então, essas percepções que o trabalhador precisa entender na sua interação com o trabalho. Ampliando mais ainda a interação dele consigo próprio, com o ambiente do trabalho e agora com os equipamentos de trabalho. Então, assim, vamos falar num escritório, uma pessoa que trabalha no escritório, que equipamentos eu tenho para desenvolver meu trabalho? Computador na altura adequada, uma cadeira com apoio para o braço, apoio para a lombar. Isso. Se um ambiente de trabalho, às vezes um posto de trabalho é compartilhado por mais de uma pessoa. Muitas vezes, de manhã trabalha uma, à tarde trabalha outra. Então, às vezes é uma pessoa mais baixinha, às vezes é uma pessoa mais alta. Então, tem que ter um mobiliário, uma cadeira, uma mesa que seja adaptado para essas pessoas, né? Que eu consiga baixar a altura da cadeira, baixar a altura dos braços, né? Então, essas percepções no ambiente de trabalho que a gente precisa começar a entender. Algumas empresas já estão com essa visão mais atualizada, né, que já conseguem perceber que o trabalhador produz muito melhor, né, vai ter um resultado muito mais positivo do que se não oferecesse toda essa estrutura, né? Mas algumas empresas realmente não oferecem, a gente sabe que não oferecem isso. Então, como que o médico do trabalho pode atuar? De que forma que ele atua? Mas, de maneira geral, o que acontece? As grandes empresas, elas já entenderam isso, né? E você falou bem certinho, a produtividade sempre vai ser assim, no mundo corporativo principalmente, a produtividade é que manda, né? Então, assim, eu vou pensar no bem-estar do trabalhador para que ele possa produzir, para que ele esteja em prazer fazendo o seu trabalho, eu sei que ele produzirá mais, ele vai querer chegar no horário certo, ele fica lá além do horário se precisar, ele produz mais, ele tem uma cognição melhor, memória melhor, tempo de reação melhor, se ele estiver bem alimentado, com conforto térmico, conforto acústico, onde ele se sente bem, numa cadeira agradável e tem todos os dispositivos que ele precisa para desenvolver o seu trabalho. Então, grandes empresas fazem, inclusive, mais que isso, né? Grandes multinacionais da área de tecnologia, principalmente, pensaram muito nisso, de ter, além desse ambiente de trabalho, expandiram essas coisas para ter pequenos momentos, pequenos locais para relaxamento do trabalhador. Os lounges, né? Com puffs para descansar, com musiquinha. Eu já vi empresa com bar dentro, né? Ou uma cafeteria. E se tem falado muito em momentos de relaxamento profissionais, com meditação profissional, com massagem profissional, cantinho de meditação, com aromaterapia, com musicoterapia. Então são coisas assim que as empresas já vêm, né, com uma coisa que realmente aumenta a produtividade, aumenta o bem-estar do trabalhador e com certeza todo mundo sai ganhando, né? Então assim, esse medo do desemprego, tudo que a gente tem em relação a a gente fala grandes empresas, mas a realidade são as pequenas e médias empresas, né? Que você trabalha e te vira com o que tu tem. É a nossa realidade, né? Quando eu tenho um empregador, quando eu não sou autônomo, né? Então, assim, ampliar a percepção sobre isso e cobrar, com certeza. Lógico, né? Os órgãos reguladores, o Ministério do Trabalho, no caso, a Secretaria do Trabalho vinculado ao Ministério da Economia, hoje, a Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos, eles são muito atuantes nisso, né? Então, muitas vezes, o trabalhador se sente muito acuado em relação a esse medo, ele pode procurar esses órgãos, assim, e eles são órgãos regulatórios para isso, né? Mas seria interessante procurar o próprio médico do trabalho. Sim, existe, né, essa norma regulamentadora? Isso, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, já existe desde 1978, cada 2, 3 anos são revisadas, a gente vai ter uma grande revisão da NR7 agora, que fala sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, algumas novidades em relação a isso, de ampliar o cuidado do trabalho, transferindo para o médico do trabalho, ampliando, digamos assim, a atuação do médico do trabalho nessa área, que faz esse intermédio da relação do trabalhador com o empregador e suas relações de trabalho. A gente vai fazer uma pausa. O Viver Bem volta daqui a pouquinho, é 1 minuto, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Viver Bem, hoje falando sobre a interação do trabalhador com o seu local de trabalho. Uma entrevista com o Dr. Daniel Petkoff, e a gente vai continuar conversando agora. Bom, doutor, a Organização Mundial da Saúde relatou alguns dados em 2018 falando sobre um número bastante acentuado de pessoas com depressão no mundo. São 400 milhões de pessoas no mundo, 11 milhões de pessoas no Brasil, um número estimado. É um número bastante alto, não é? E isso se deve justamente ao que a gente estava falando no primeiro bloco, referente às pessoas não estarem confortáveis, não estarem felizes com seus trabalhos, o seu local de trabalho, estarem desconfortáveis de alguma forma. Isso tudo vai gerando esse acúmulo, né, de sofrimento. Ok, exatamente. Então, assim, quando a gente vive esse ambiente de trabalho, que ele deixa de ser prazeroso, ele começa a ser um motivo de sofrimento, principalmente sofrimento mental, a gente tem um acúmulo de desgostos, né? E um desgosto, uma angústia não resolvida, que a gente chama de fatores estressores, que pode ser uma má relação consigo, uma má relação com o colega, com o superior, com o subordinado, uma insatisfação com o trabalho. A gente fala isso do ambiente de trabalho, mas é um movimento de vida, né? As pessoas estão, de certa maneira, insatisfeitas com suas relações, isso seja, às vezes, relações matrimoniais, relações familiares, relações com sociedade, relações políticas. Então, tudo isso se soma, muito provavelmente, a um aumento desses casos de, a gente chama transtornos mentais e comportamentais. E aí a gente tem a depressão, os transtornos de ansiedade, síndrome de pânico. Todo mundo tem, ou já teve, ou tem conhecidos que tiveram uma crise de pânico, ou uma crise de depressão, que ficou isolado, não quis sair de casa, e isso vai levar a outros problemas. A pessoa deixa de fazer exercício, a pessoa se alimenta mal, ela dorme mal, vai virando uma bola de neve. Esse sofrimento mental, que era só um sofrimento, ele passa a ser um transtorno, uma patologia, ele impacta na vida social, a pessoa produz menos como pessoa, como profissional, como amigo, como marido, como mulher, como pai, né? Então a pessoa para de produzir em toda a sua vida, né? Isso leva, obviamente, a aumento principalmente dos casos de depressão, que são esses dados que você traz. E isso tem aumentado muito, né? Aumenta muito. Talvez a depressão, os transtornos mentais e comportamentais, hoje a gente considera que pelo menos 15% das doenças no mundo são transtornos mentais e comportamentais. Junto com isso, a gente tem problemas com drogas, com bebidas, né? E outros desfechos, né? Então isso faz com que a sociedade aumente esses dados, né? Como a gente consegue ver isso? Todo mundo sabe. Tem um vizinho, tem um colega que está em sofrimento, que está com depressão. Como poder ajudar também, os né? dados, A gente pode ajudar. Os dados da Previdência, a depressão, os transtornos mentais, hoje está ali junto com os transtornos osteomusculares, né? Os transtornos de coluna, de tendinites e tudo mais, como os dois grandes motivos de afastamento do trabalhador, né? Então a gente vê evidente isso na sociedade, né? Bom, doutor Daniel, como é que a gente consegue detectar essas características ou comportamento nessas pessoas no trabalhador, lá no seu trabalho, no seu local de trabalho? Certo. Então, a gente consegue ter algumas formas de detectar uma pessoa que está em sofrimento, né? Então, seja no ambiente de trabalho, seja na vida, se a gente tem uma pessoa que ela convive com a gente e ela tem um comportamento, se esse comportamento de uma hora para outra muda ou começa a mudar, se a pessoa começa a se isolar demais, ela faltar ao trabalho ou faltar compromissos sociais, né? É uma pessoa que está sempre ativa com os amigos, deixa de ir no futebol, ou a pessoa evidentemente está triste, ela não quer falar sobre os seus assuntos. A gente vê às vezes até mudança, deixa de fazer sua higiene, o homem deixa de fazer a barba, a mulher não pinta mais o cabelo. São sinais de que alguma coisa está errada. Ou de cumprir suas tarefas na própria empresa. Isso no dia a dia, exatamente. Sim. E numa empresa é a falta de produtividade. A pessoa deixa de entregar o que ela entregava, né? Ela está diariamente irritada, né? Ela falta ao trabalho, então a gente tem o absenteísmo, né, que é um dos indicadores de saúde ocupacional, desse trabalho que a gente usa, começa a apresentar atestados,
né? Ou ela se queixa muito de algumas coisas, ou ela fica isolada num canto, muito quietinha, ou enfim, pelo contrário, ela se torna agressiva, né? Ela responde de maneira desproporcional. A gente sempre brinca aquela coisa, você chega todo animado e diz, oi, bom dia, sempre tem um, bom dia por quê? Né? Então aquela situação do dia a dia que você vê, não, isso não está certo, essa pessoa ela está apresentando sintomas de que alguma coisa está errada. Então são formas que a gente consegue detectar, principalmente comportamento alterado, asseio pessoal alterado e produtividade. Se uma pessoa está em sofrimento e a gente começa a detectar esses sinais, de alguma maneira isso vai se resolver, vai ter um desfecho. E esse desfecho, geralmente, se a pessoa não elimina o fator que está atingindo, está gerando sofrimento, que a gente chama de fatores estressores, a pessoa vai começar a desenvolver algum tipo de distúrbio, né? Então, assim, a gente ou resolve aquele problema que a gente tem, ou a gente chama de uma fuga, né? Então, quais são as fugas que a pessoa e o nosso corpo tem? Então, muito associado a esses distúrbios, transtornos mentais e comportamentais, por exemplo, é o álcool, né? Uso de drogas, eventualmente. Então, uma pessoa teve um dia estressado, ela vai beber. No final do dia ela bebe, para quê? Para esquecer, né? Ou então ela come de uma maneira errada, ela se alimenta de uma... hoje eu tive um dia estressante, vou comer uma pizza. E aquilo vira uma constante. Isso vira uma constante. Você começa a beber mais, você começa a comer todo errado, você para de fazer exercício e aí você engorda, teu sono prejudica. Isso tudo vai virando uma verdadeira bola de neve que vai ter um desfecho ruim se não for resolvido, se alguém não cuidar. E muitas vezes o médico do trabalho consegue perceber isso no exame periódico lá da empresa, né? Ou se alguém, poxa, essa pessoa, ou se ela pega um atestado, ela vai consultar com o médico do trabalho, consegue interferir nisso, tua vida não está legal, o que está acontecendo? Então a gente consegue ver isso dessa forma, né? E a gente precisa muito detectar isso, estar atento a esses sinais. E é muito importante também o dono da empresa, o próprio chefe, né? O chefe também os colegas de trabalho, se preocupar com o outro. A gente precisa se preocupar com o outro, a gente precisa se preocupar com os nossos problemas, mas também ter um olhar para o outro, né? E tentar ajudá-lo sempre. Essa sensibilidade é que a gente precisa no ambiente de trabalho, né? Principalmente com os líderes, né? Então, ter numa empresa um programa de treinamento de líderes, saber que os seres humanos não são máquinas que estão ali produzindo e não precisam de uma regulação humana, né? Um calor humano, uma percepção. Muitas vezes você detecta e resolve um problema de um transtorno comportamental quando você sente o que está acontecendo contigo, você está diferente, você mudou, quer conversar? Muitas vezes a pessoa, não, está tudo bem. Então te coloca à disposição, como amigo, como colega, como chefe, como dono da empresa ou qualquer pessoa. Só, cara, eu sei que tu não está legal, tu está num momento que tu não quer conversar, mas saiba que eu estou aqui se tu precisar, pode contar comigo, procura ajuda se tu precisar desabafar no teu momento. Isso vale muito como forma de prevenção de tudo isso que a gente falou. Saber que alguém se preocupa com ele. Detectar e se colocar à disposição é um primeiro caminho. A pessoa, no tempo dela, no momento de desespero, ela vai dizer, opa, aquela pessoa falou comigo, cara, vem cá, vamos conversar, aquele dia eu não quis, mas está acontecendo isso e tal. E aí já é um alívio. Que se a pessoa não alivia o fator estressor e essa bola de neve o corpo vai responder. Então você vai desenvolver uma hipertensão, né? Até um diabetes. Baixa imunidade. Você vai ficar mais disposto a pegar resfriados, doenças infecciosas, né? E aí é um mundo muito amplo de coisas que podem acontecer. E que podem ser evitadas, não é? Que podem ser evitadas. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalinho. O Viver Bem faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre prevenção com o Dr. Daniel Petkoff. É um minutinho. Estamos de volta com o programa Viver Bem, hoje falando sobre a interação do trabalhador com o seu local de trabalho. Uma entrevista com o Dr. Daniel Petkoff. Bom, doutor, agora vamos falar sobre prevenção. Como que o trabalhador pode viver com mais qualidade de vida, né, sentindo-se melhor, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu relacionamento com seus colegas, né, inclusive também em casa com sua família. Certo. Bom, a gente falou bastante sobre essas relações do trabalho e tudo que interfere nela, né? Então, conhecer para fazer, né? A gente conhecendo isso, todas essas interações, a gente consegue mapear onde a gente vai atuar. Então, assim, a primeira coisa é mapear isso.
É difícil para a pessoa conscientemente entender isso, né? Enxergar isso, onde ela está falhando, até porque a gente tem um mecanismo de defesa de ego que a gente não consegue, a gente tem um certo bloqueio de identificar a própria restrição ou o próprio problema, né? Mas assim, é um treino mental diário para conhecer isso, eu como pessoa, sobre o que eu estou sofrendo, né? E lógico, várias pessoas estão envolvidas nisso, os nossos colegas, os nossos líderes, os nossos chefes, o dono da empresa, eventualmente, se a empresa tem um médico do trabalho para identificar isso, tem uma enfermeira do trabalho, um técnico de segurança, tem órgãos dentro de uma empresa, CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Incêndios, que ela acaba lidando com isso. Todos devem estar engajados do ponto de vista de prevenção de fadiga psíquica e fadiga física, né? É sempre um binômio, né? A mente e o corpo, elas sempre estão interligados. Então, assim, ó, em suma, a gente começa do básico, né? O que eu preciso fazer na base para eu ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar, seja na vida, seja no trabalho. Eu procuro sempre não dissociar trabalho e resto de vida, porque está tudo interligado. Tá ligado, mesmo porque né? ele passa a maior parte do tempo do seu dia no trabalho, na empresa. Então, assim, o que é o básico? O básico não vai fugir nunca de ter uma boa alimentação, uma alimentação regular, e aí a gente pode falar horas sobre alimentação, né? Mas assim, você ter as refeições distribuídas durante o dia, você ter uma alimentação baseada em alimentos frescos e saudáveis, tomar bastante água, coisa básica do básico. É aí que a gente precisa começar, né? Ele tem esse horário de intervalo no próprio trabalho também, né? Para fazer as refeições. Os horários do lanche, né? Ter um café da manhã, um lanche, almoço, um lanche, a janta, a ceia. O ideal é que a gente tivesse 5 a 6 refeições por dia. Quem faz isso? Dá para contar nos dedos essas pessoas que fazem realmente isso. O que acontece? Às vezes sai correndo de casa sem tomar nem café, dá tempo de almoçar, vai almoçar tarde, às vezes nem janta, tem uma refeição no dia. Ainda mais lógico, vocês médicos, né? Lógico, muito, né? Mas o profissional, o mundo corporativo nos cobra isso, né? Então, é o primeiro ponto, ter uma alimentação saudável, tentar ter uma alimentação saudável. Não quer dizer que eu não posso comer porcaria de vez em quando, eu posso, né? Eu posso me dar o luxo de comer um churrasco, comer um lanche, mas que seja a exceção e não a regra, né? Além disso, exercícios regulares. Fazer exercícios regulares, 40, 45 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, a gente precisa disso. Se eu não fizer isso, eu vou estar tendo um prejuízo de início, né? Uma boa qualidade de sono, né? Isso é super importante. Priorizar muitas pessoas o sono. têm insônia, sofrem com insônia. Com certeza. Se eu não durmo bem, eu estou tendo problema que está me gerando essa insônia. Ou se eu não durmo bem por algum motivo, ele vai me gerar um problema, porque eu não estou descansando. Eu não descanso corpo, eu não descanso mente. A gente tem hoje uma área que está crescendo muito, que é a medicina do sono, né? A higiene do sono. E aí existem várias técnicas de meditação pré-sono, você evitar de usar eletrônicos antes de dormir, tirar eletrônicos do quarto onde você dorme, né? Mudar a luz do quarto, de uma luz branca para uma luz amarela, por exemplo. A maneira de acordar, tudo isso está envolvido na higiene do sono. Então é uma outra coisa muito importante. Se cuidar como? Além de fazer exercício, se alimentar bem, de ter uma higiene de sono legal, a gente precisa ir ao médico regularmente, né? Então, ir fazer os exames preventivos, o homem tem uma característica, a mulher tem outra. Então, isso é importante. Mais que isso, ir a outros profissionais, pelo menos uma vez na vida, ir no nutricionista. Vai no nutricionista uma vez na vida ou pesquise sobre isso. Hoje a gente tem informação disponível, né? Uma informação, lógico, a gente precisa filtrar muitas coisas, mas a gente tem disponível. Faça um levantamento disso e vá no nutricionista, converse pelo menos uma vez para entender algumas coisas, tirar algumas dúvidas, né? Ao psicólogo, ir a um terapeuta, né? Não vá procurar um psicólogo, um terapeuta quando você está desesperado, lógico, também vá. Né? Mas vá antes de tudo, vá para ser feliz, para se entender, para se conhecer, para saber por que você está com dor, de saber por que você está estressado. Você tem que se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente detecta o que está errado, as nossas angústias. Às vezes tem gente que está a vida toda numa profissão na qual ela nunca foi feliz. E ela está acumulando sofrimento. Isso gera doença, né? Gera transtorno. E também eu estava lendo que é muito importante também a pessoa se apegar a ter fé, se apegar a alguma crença, não se apegar, mas assim, praticar, fazer alguma prática. Independente do que você acredita, você precisa acreditar. Fé, crença, isso
Isso já tem estudos que comprovam o sistema límbico, que é um sistema ali que controla as emoções no cérebro, ele é cheio, ele é bombardeado de neurotransmissores bons e ruins, conforme o estímulo externo que eu tenho. Então, se eu tenho um estímulo externo positivo, eu estou muito alegre com a família, eu sou muito feliz, o sistema límbico libera neurotransmissores que trazem prazer, que trazem alegria para o meu corpo, para as minhas células fazerem uma boa manutenção do meu organismo, tanto cerebral quanto corporal, físico, né? Então, acordar pela manhã, ter pensamentos positivos e depois ir para o trabalho, tranquilo. Independente da tua religião, credo, cor, time de futebol, política, creia nisso, estimule essa crença. Se você é religioso, vá à sua igreja, onde for, independente da sua crença, né? Mais que isso, faça o bem para si. Tudo que você está fazendo, se alimentando bem, fazendo exercício, dormindo bem, indo ao médico, psicólogo, tudo isso vai te fazer bem. Mas a gente precisa mais que isso. A gente precisa fazer bem para o outro. Também. Né? Então, assim, importante. As atividades de ONGs, por exemplo, né, de organizações voluntárias, isso faz muito, muito bem. Quando a gente ajuda o próximo, ajuda uma pessoa em situação vulnerável, ou ajudar uma instituição de caridade, pode ser financeiramente, ou você estar presente, dedique uma parte do seu tempo para isso, né, para ajudar alguém. Isso faz um bem absurdo para o nosso organismo, de maneira geral, né? E assim, a gente vai ver cada vez mais a importância de uma coisa que chama meditação. É muito importante. Todas as formas de meditar, autoconhecimento, autocura, isso tem acontecido de uma maneira assim vertiginosamente positiva. Muitas pesquisas defendem isso, né? Agora a ciência comprovou finalmente o que a gente já sabia e já fazia lá atrás. Comprovados com monges tibetanos que foram feitas ressonâncias cerebrais funcionais e viram que a gente pensava que o cérebro ficava em estase, em pausa enquanto a gente medita. Não, ele fica super ativo, ele fica mais ativo do que quando a gente está normal. Então é como se fosse, digamos assim, uma musculação cerebral. É uma estimulação cerebral absurda quando a gente está meditando. Aumenta foco, aumenta a cognição, aumenta a memória, poder de decisão, poder de reação. Tudo isso melhora na plasticidade cerebral. Então a meditação em todas as suas formas, existem diversas formas. No mundo do trabalho tem se usado muito uma ferramenta que chama Mindfulness, né? Que é um método de atenção plena, numa tradução literal, que é muito, muito interessante e a gente com certeza vai ouvir falar muito nisso como uma coisa muito benéfica para empresas, né? Perfeito. Doutor Daniel, nossa entrevista já está encerrando, nosso tempo já está encerrando. Antes de encerrar, eu quero lhe parabenizar que o dia 4 foi Dia do Médico do Trabalho. Parabéns. E também agradecer por contribuir com o programa Viver Bem, com todas essas informações que foram fundamentais para o nosso bloco, que iniciou hoje, que é o Viver Bem Trabalho, sobre a saúde no ambiente de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Karen. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar para esse tema, que é um tema pelo qual eu sou apaixonado, gosto muito, e a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu estou super satisfeito com esse convite e com essa oportunidade. Muito obrigado. E eu espero que você tenha gostado do programa Viver Bem de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso programa vai ao ar todos os sábados a partir do 12h30 e tem reprise também nas terças-feiras a partir das 13h30. O nosso programa também, após as reprises, ele vai para o canal no YouTube e você pode acessar e rever todas as nossas entrevistas do programa. Bom, gente, nos vemos na próxima semana, então eu conto sempre com a sua companhia. Se você quiser entrar em contato conosco, acesse as nossas redes sociais ou mande mensagem para o nosso WhatsApp. Até sábado! Oferecimento NS Beauty, o segredo da beleza. Seven, produtora audiovisual.